boa noite. Crime passional. Homem mata a ex-namorada horas depois de sair da cadeia. Revitalização. Governador entrega obras do Parque de Exposições da capital. Violência no trânsito. 150 bilhões de reais foram gastos só com pagamento de indenizações de acidentes. Combate ao fumo. Ações de conscientização para fumantes aconteceram durante todo o dia aqui na capital. Esses são os destaques de hoje do Jornal Band Minas, que começa agora. Uma mulher foi presa suspeita de se passar por paciente, entrar em um hospital e invadir quartos para furtar celulares de pacientes internados e acompanhantes. O local foi flagrado aí, né, a ação criminosa da mulher. A gente acompanha agora. A polícia divulgou as imagens do dia da ação. No dia 5 de março, Alessandra Júnia Mariano, de 28 anos, entra no hospital do Ipseng com o braço enfaixado, simulando algum problema. Ela passa por uma escadaria restrita aos funcionários e por volta das 3h30 da madrugada, ela chega aos corredores e tenta abrir algumas portas. Em outro momento, Alessandra aparece colocando um celular na cintura. A próxima imagem já mostra a mulher pulando a catraca e indo embora. Depois de muitas diligências investigativas, principalmente visando localizar onde estariam atualmente os celulares furtados, chegamos nessa altura porque a gente identificou uma pessoa que estava na posse de um desses celulares furtados, né? Ele admitiu, teria dito que esse celular ele foi obtido com a investigada, com a suspeita, né, Alessandra, e a partir de então a gente conseguiu localizá-la. A Alessandra estava cumprindo pena em Ribeirão das Neves, quando teve a prisão decretada mais uma vez. A mulher tem uma ficha extensa, com outros 4 processos por furto. Nesta última ação, a suspeita havia levado do hospital 3 celulares. Outras 2 pessoas deverão ser indiciadas. Uma delas é um ex-funcionário do hospital que teria passado informações sobre os locais onde a Alessandra deveria agir. O outro indivíduo seria um comerciante que pegava os celulares roubados para revender na região do bairro Taquaril. A polícia conseguiu encontrar 2 aparelhos e devolvê-los às vítimas. O próximo passo é encontrar mais receptadores, já que a mulher repassava os celulares para que os outros comparsas pudessem vender. Foi intimada para prestar depoimento e confirmada de forma clara a participação dela e principalmente o fato de que ela apresenta um risco para a ordem pública porque ela pratica de forma contumaz furtos, inclusive em outros hospitais, a gente foi solicitado ao Poder Judiciário que fosse expedido um mandado de prisão preventiva, então ela vai responder esse processo presa preventivamente. A Alessandra confirma os furtos e diz que fazia isso para conseguir construir sua casa. Não sou viciada, só dava cocaína. Era para construir minha casa. E os filhos? E para cuidar dos meus filhinhos também. Ação ousada, né? Dentro de um hospital. E começou hoje a 57ª Exposição Estadual Agropecuária. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, participou da abertura do evento e entregou as obras de revitalização do Parque de Exposições da capital. Mais de 4,5 milhões de reais foram gastos nas obras. Henrique é criador das raças Piquira e Campolina e participa da exposição há 25 anos. É uma raça muito interessante porque é um cavalinho dócil, marchador, ele é o menor marchador do mundo. A procura maior são pelas crianças, né? As crianças querem iniciar passeios, cavalgadas ou a própria ecoterapia, hipismo, né? Então é um cavalinho muito interessante. A égua Dinda, da raça Piquira, participou de uma das primeiras provas e ficou em primeiro lugar. É muito importante porque é através do julgamento que nós, como criadores, nos balizamos para melhorar, aprimorar no que for preciso, né? A 57ª Exposição Estadual Agropecuária acontece no Parque da Gameleira e contará com a participação de cerca de 1.200 animais, como os bovinos da raça Senepol. É uma raça já com um período no Brasil já de 15 para 16 anos, mas que ainda não é tão conhecida. Mas por onde ela tem passado e sido introduzida, ela tem colocado aí um valor agregado de 30%, 35% no produto final. E também fazendo ser conhecida a qualidade da carne do Senepol, que
tem entrado nesse mercado gourmet e tem tido um resultado fantástico em relação a maciez, sabor e tudo aquilo que espera de um produto de qualidade, né? Além de mostrar a diversidade agropecuária do estado, a exposição também tem curiosidade, como este aqui, que é o último exemplar da raça campolina deste tamanho. O chubasco tem 1,80 m de altura. Durante a abertura oficial da exposição, o governador do estado, Fernando Pimentel, entregou oficialmente as obras de revitalização do Parque de Exposições Bolivar de Andrade, também conhecido como Parque da Gameleira, que foi inaugurado em 1938 e se tornou um dos espaços mais tradicionais da cidade para receber eventos de agronegócios. Porém, atravessou 2 décadas sem receber qualquer intervenção e manutenção. A gente teve uma reforma aqui de quase 5 milhões de reais, um novo curral. Esse tatersal que a gente está aqui é um espaço novo para leilões, e leilões representa quase 2,6 bilhões de reais de movimentação no estado, é um setor importante. A gente teve uma reforma dos 16 pavilhões, nós temos internet em todo o parque. Então é uma reforma e, como diz o governador, uma primeira etapa, mas o Parque da Gameleira, a gente pode dizer que ele volta para ficar. Nessa primeira etapa foram investidos 4,67 milhões de reais e entre as melhorias estão a pintura dos 16 pavilhões e a reconstrução de 80 currais, entre outros. Os nossos galpões hoje, eles atendem exclusivamente a eventos pecuários. Nós queremos retirar dali aqueles coxos fixos, colocar coxos móveis, de forma que nós possamos ter naquele espaço eventos multiuso para outras finalidades. E também toda a revitalização da parte administrativa, que não foi possível ser feita nesse momento, principalmente a reforma do seu telhado. Agora, com a criação da Comissão de Análise e Estudo de Eventos do Parque, a ideia é que o local passe a receber mais eventos agropecuários. Durante os 4 dias, a 57ª Exposição Estadual Agropecuária deve receber cerca de 50 mil pessoas. E uma mulher de 23 anos foi assassinada na noite desta terça-feira no bairro Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte. O suspeito do crime seria um homem que deixou a cadeia horas antes de matar a jovem. Nós vamos agora lá para a nossa redação, onde está o repórter Marcelo Silveira, que traz mais detalhes para a gente sobre esse crime. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Luciana. É isso mesmo, viu? A Polícia Militar informou sobre esse caso que esse suspeito havia sido preso em 2014 por ter matado um ex-namorado dessa moça que foi assassinada na noite de ontem. O suspeito Jadson de Souza Nunes, de 29 anos, também era primo e ex-namorado da jovem Tadele Souza Ribeiro, de 23 anos, e não aceitava o fim do relacionamento. A vítima foi morta a tiros na frente das 2 filhas, de 3 e de 5 anos de idade. Populares contaram, Luciana, que Jadson também pretendia matar o atual namorado da mulher e um bebê de 2 meses, que é filho do casal. Após o crime, o homem fugiu e até o momento ele não foi localizado. A Secretaria de Defesa Social aqui de Minas Gerais informou que Jadson cumpria pena em regime semiaberto na penitenciária José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana, e teria saído realmente 3 horas antes de cometer esse crime bárbaro aqui no bairro Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte. Luciana. Ok, obrigada pelas informações, Marcelo. É triste a gente imaginar que crianças vão crescer sem a presença das mães. E a polícia encontrou um laboratório de produção de drogas na Grande BH. Um homem foi preso. Os detalhes a seguir. E você vai ver também cerca de 150 bilhões de reais foram gastos no ano passado com vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. A reportagem a seguir. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, foi sorteado como novo responsável pelas apurações envolvendo o senador afastado Aécio Neves, com base nas delações de executivos da JBS. E já está aqui nos estúdios Orion Teixeira, que vai falar sobre essa mudança. Boa noite, Orion. Boa noite, Luciana. Boa noite, telespectadores. Muito bem-vindo sempre. Obrigado. Orion, na prática, o que significa Marco Aurélio Mello e responsável, pelo julgamento? Olha, o ministro Marco Aurélio, até em tom de brincadeira, reclamou do computador que faz o sorteio eletrônico, dizendo que ele não gosta dele.
insinuando aí que é mais um abacaxi que vai ter que descascar. Mas ele já adiantou que decisões polêmicas ele não vai decidir sozinho, vai transferi-las para o plenário de 11 ministros. E a primeira polêmica é saber qual a decisão sobre o pedido, o segundo pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves, feito pela Procuradoria-Geral da República. O senador Aécio Neves era acusado de pedir R$2 milhões para a JBS para pagar advogados. Mas, segundo a polícia, rastreando esse dinheiro, ele não foi parar nos advogados, foi parar nas mãos das empresas do senador Zezé Perrella e familiares. O senador Aécio Neves contesta essas denúncias e acha a prisão uma aberração. Mas sua irmã Andréia e o primo Frederico já estão presos envolvidos nessa mesma acusação. Sim, agora o que chama a atenção também é que aqui em Minas Gerais houve aí um rompimento entre o governador e o vice-governador, não é isso? Conta essa história para a gente. Exatamente, Luciano. O vice-governador Antônio Andrade anunciou ontem em Uberlândia que está rompido politicamente com o governador, alegando que o governador não está cumprindo as promessas de campanha e seria contra as reformas previdenciária e trabalhista. Na verdade, eles estão rompidos desde o ano passado, se desentenderam porque, segundo o governador, segundo o governo, Antônio Andrade queria tomar o lugar do governador no momento em que ele está sendo acusado de denúncias junto ao Superior Tribunal de Justiça, pode ser processado, julgado e também ser afastado do cargo. Daí o desentendimento. Mas o governador não ficou preocupado com essa decisão, esse anúncio de Antônio Andrade, porque ele tem apoio do PMDB, do partido de Antônio Andrade, que ele precisa na Assembleia Legislativa. E Antônio Andrade vai tentar aí impedir a reedição da aliança entre os dois partidos, PT e PMDB, nas eleições do ano que vem. Pois é, esse desentendimento entre os dois já vinha ocorrendo desde o ano passado e agora aí já assumindo, né, para todo o Estado. Formalizando, né? É. Agora, a Assembleia Legislativa hoje votou o aumento no imposto sobre os combustíveis, né, Orion? É verdade. Quando isso vai chegar no nosso bolso? É verdade, Luciana. Acabou de aprovar agora à tarde nenhum projeto do governador que renegocia dívidas, né, dos devedores aí do Estado. Apresentaram lá uma emenda, um substitutivo, incluindo aí reajuste, aumento de alíquotas do ICMS de combustíveis. O do álcool vai subir 2 pontos, de 14% para 16%, da gasolina de 29% para 31%. Vai parar, sim, com certeza, no bolso do consumidor. Vamos aguardar, então. Orion, obrigada. Um prazer. Sempre muito bem-vindo. Prazer é todo nosso. Boa noite para você. E a polícia desmontou um laboratório de produção de drogas em Betim, na Grande BH. Um homem foi preso durante essa operação e agora a gente fala com o repórter Diogo Ramalho, que tem as informações sobre esse assunto. Olá, Diogo, boa noite. Boa noite para você, Luciana. Boa noite para todo mundo. A operação aconteceu no último sábado em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. As investigações revelaram um laboratório de entorpecentes, cuja produção da droga abastecia BH e toda a região metropolitana. Foram apreendidos 72 tabletes de maconha e aproximadamente 16 quilos de cocaína pura. A ação resultou na prisão de Danilo Emídio de Paula, 25 anos, que atuava no armazenamento, separação e mistura das drogas. Luciana. Ok, obrigada, Diogo, pelas informações. Boa noite para você. Boa noite. E os escândalos da política também são o tema do comentário de hoje de Paulo Navarro. Olá, minha gente. A bandeira e o hino do Brasil precisam ser levados a sério. Patriotismo é bonito, a realidade nem tanto. Nossa bandeira colorida parece que esbanja natureza e riquezas, mas haja sujeira, desmatamento e pobreza. Ordem e progresso? Hoje, mais do que nunca, parece brincadeira. Ordem? Desde quando, nessa bagunça política e econômica de sempre? Progresso só se for em violência, doenças e corrupção. Como falar em um progresso num país onde metade da população nem tem esgoto? E nosso hino nacional, tão bonito nos campos de futebol e nas Olimpíadas. Sol da liberdade, igualdade, liberdade, amor e esperança, sim, mas só por parte da população que trabalha, paga impostos e recebe quase nada em troca. Gigante, claro, belo, forte, mas futuro de grandeza com esse presente. Pátria amada pelos filhos, castigada por seus políticos. Parece mesmo deitado eternamente, porque não cresce, não amadurece. É a pátria amada, a mãe gentil, que nunca precisou tanto do amor e da gentileza dos filhos mais poderosos.
E cerca de 150 bilhões de reais foram gastos no ano passado com vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. O valor equivale a mais de 2% do PIB do país. Há 2 anos, Solange foi atropelada por uma moto e até hoje tem os movimentos limitados por causa da platina na perna direita. A diarista ficou 1 ano afastada do trabalho. Teve parte dos gastos cobertos por R$ 4.000 que recebeu do seguro DPVAT. Sem poder andar em cima da cama, andei na cadeira de rodas, poder ir no banheiro, né, que eu não conseguia levantar. Gastei com remédio, com despesa médica, fisioterapia também, né, e foi muito difícil para mim. A violência no trânsito custou quase 147 bilhões de reais no ano passado. Dinheiro do seguro obrigatório que saiu dos cofres públicos para pagar indenizações e medicamentos às vítimas de acidentes em casos de invalidez parcial ou permanente. O cálculo não inclui gastos com o atendimento em hospitais, nem o período de reabilitação. O tamanho do prejuízo foi revelado por um estudo da Escola Nacional de Seguros e equivale a quase 2,5% do PIB no ano passado. Foram mais de 33 mil mortes e 29 mil casos de invalidez em todo o país. Luiz gastou toda a reserva financeira com a recuperação depois de uma queda de moto. Foram necessárias 2 cirurgias e 1 ano sem poder trabalhar. Depois de 3 anos brigando pelo DPVAT, Luiz conseguiu receber R$ 9.000. Mandei radiografia, ressonância, laudos, vários laudos médicos, as 2 perícias, mas sempre exigindo mais documentos, mais perícias. Nunca eles estão satisfeitos com o que a gente manda. Para receber o seguro obrigatório, a vítima deve apresentar boletim de ocorrência, prontuário médico e notas fiscais dos gastos. O problema, muitas vezes, é a burocracia e a falta de informação sobre onde conseguir o laudo que comprove as sequelas. A principal maneira de se provar essa sequela é o cidadão procurando o IML, o Instituto Médico Legal. Ele é imparcial. Então, por isso ele serve como prova para a seguradora. Solange também tentou receber o seguro, mas diante da demora, contratou um advogado. A gente fica sem informação de nada. Ainda mexer com os papéis, tem que sair para baixo, para cima, sem poder. Não tem que ajudar, aí você fica no desespero só. E um jovem foi apreendido e um idoso preso pela polícia suspeitos de falsificar cachaças aqui em Belo Horizonte. Você vai ver a seguir. E ainda, um caminhão invadiu uma casa hoje pela manhã no Barreiro. A garagem do imóvel vai ser interditada. É depois do intervalo. O Hospital das Clínicas de Belo Horizonte realizou hoje um mutirão para agilizar a fila de espera por procedimentos agendados pelo SUS. Mais de 150 exames, além de 10 cirurgias, foram feitos em pacientes que aguardavam há meses pelo atendimento. Sensação de coração novo batendo no peito. Foi assim que Dona Maria de Lourdes saiu da sala de cirurgia depois de colocar um marca-passo. Vida nova. Viver com meus filhos, meus netos. Minha família, meu marido, que eu amo é demais na conta. Alegria e emoção que se repetiram nos hospitais universitários federais de Minas, que participaram do mutirão para atender pacientes que estavam inscritos na fila do SUS. Muitos pacientes atendidos aqui no Hospital das Clínicas da capital mineira estavam esperando há 1 ano e meio por cirurgias e exames. Se não fosse o mutirão, teriam que esperar por mais 6 meses. Muitos vieram de cidades do interior, onde o acesso a tratamento de alta complexidade é restrito. Seu Clemente veio do norte de Minas. Enfrentou quase 10 horas de viagem com falta de ar e cansaço para fazer uma cirurgia no coração com um otimismo de fazer inveja. Acho que é uma maravilha, né? Acho que eu volto a ser o que eu era, né? O Clemente dos 50 anos? Isso, acho que eu volto a ser o Clemente dos 50 anos. Mutirão é uma forma de amenizar isso e de alavancar a saúde. Mas eu acredito que chegar a investimento que você possa, no dia a dia, aumentar o número de procedimentos, poder proporcionar maior assistência, isso aí é o que realmente vai trazer muito impacto, né? Recuperar a saúde para voltar a trabalhar na lavoura. Foi com todo esse ânimo que seu João, de 80 anos, saiu do hospital. Então tem muito serviço te esperando? Tem, tá lá, enxada tá lá, foice, machado, tudo lá. Força aí.
Um caminhão desgovernado invadiu a garagem de uma residência na manhã de hoje no bairro Diamante, na região do Barreiro. De acordo com a Polícia Militar, o veículo carregado de terra teria perdido os freios. Ninguém se feriu, segundo a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e ainda segundo o órgão. A princípio, apenas a garagem da casa será interditada. Que susto, hein? E um adolescente foi apreendido e um idoso preso, suspeitos de falsificação de bebida alcoólica. Junto com eles, haviam várias garrafas com rótulos de uma das cachaças mais caras vendidas no comércio. Não é isso mesmo? Marcelo Silveira conta pra gente. Infelizmente, Luciana, é isso mesmo, viu? De acordo com a polícia, o adolescente tem 17 anos e o homem tem 64. Ele seria o avô do garoto. Essa apreensão toda foi no bairro Caiçara, região noroeste aqui da capital. Por lá, a polícia desbancou uma espécie de fábrica clandestina de cachaça. Foram encontradas 142 garrafas já rotuladas de uma cachaça que custa em média R$ 600 cada uma. A polícia também encontrou rótulos, garrafas vazias, além de materiais utilizados para a fabricação da bebida. Segundo a PM, Luciana, os militares foram até o local, na verdade, para cumprir um mandado de apreensão do adolescente por causa do envolvimento dele com o tráfico de drogas e acabaram se deparando com tudo isso aí que você está vendo, né? Detidos foram encaminhados para a DOPCAD, que é a Delegacia Especializada de Orientação e Proteção ao Adolescente. Luciana. Avô e neto. Obrigada, Marcelo. Crime em família, né? Pois é. Infelizmente. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o uso do tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas todos os anos. Hoje é o Dia Internacional de Combate ao Fumo e aqui em Belo Horizonte a Prefeitura realizou uma ação para conscientizar usuários da droga sobre a importância de parar de fumar. Várias campanhas e ações educativas foram realizadas pela Prefeitura da capital. Esta aconteceu no terminal rodoviário de Belo Horizonte e reuniu estudantes universitários e profissionais da saúde para falar do tabaco. Hoje é uma ação alusiva ao Dia Mundial Sem Tabaco. A Organização Mundial de Saúde, diversos países no mundo, inclusive no Brasil, têm realizado ações para incentivar, conscientizar a população a respeito dos malefícios de manter o hábito do tabagismo e dos benefícios para quem deixa de fumar. Quem passou pelo espaço pôde aprender mais sobre os malefícios do tabaco. Viram que quem fuma pode ser acometido mais facilmente por 55 doenças, além de todo tipo de câncer. O Brasil é reconhecido mundialmente pelas campanhas que realiza contra o tabagismo. Apesar disso, os números por aqui não são nada animadores. De acordo com o Ministério da Saúde, todos os dias, 383 pessoas perdem a vida por conta do uso do tabaco. Para mostrar a importância de largar o vício, as ações foram voltadas à promoção da saúde. Houve aferição de pressão, pesagem e até medição da quantidade de monóxido de carbono no ar expirado pelos pulmões. Kaique não fuma e provou que o organismo está limpo. Então, dele deu 0, ele é um não fumante. Pulmão limpo. Sim, limpo. Todo esse aparato foi montado com um único objetivo, o de conscientizar as pessoas sobre os benefícios de se viver sem tabaco. Um ano de parar de fumar, o seu risco de ter infarto diminui pela metade. Com 5 anos, iguala quem nunca fumou. Agora, riscos maiores, como de câncer de pulmão, demora 15 anos ou mais para se igualar a quem nunca fumou, tá? Mas é muito bom, sempre é época de parar, mesmo uma pessoa idosa tem benefício ao parar de fumar. O Jornal Band Minas fica por aqui. Você segue com o Jornal da Band, com as principais notícias nacionais e internacionais. Eu agradeço a sua companhia ao longo desse mês de maio. Amanhã, Gisele Ramos estará de volta das férias. Para você, excelente noite. Tchau, tchau.